pode, se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir quente. Pode vir quente, pode vir quente. Yeah! Eu diria que hoje em dia não tanto. Ou sim. Tá, vamos lá. Como eu ia falar que não, mas eu lembrei que eu fiz doutorado, né, como eu falei, né, lidando com 12 dimensões de uma parada que quer realmente explicar tudo. Então sim, tá, concordo com você. A física... existem físicos e físicos, e é difícil falar a física de uma maneira geral, né? Como que o progresso científico funciona é um troço, uma dinâmica permeada de coisas e filosofias e tudo mais, mas enfim. Eu acho que sim, que dependendo do que você está falando, assim, a gente pode estar querendo ir longe demais. Por exemplo, né, igual eu falei, as áreas que eu me especializei lidam com coisas que estão muito além de qualquer limite tecnológico que a gente tem hoje. E a gente continua teorizando lá, o que acontece se eu tiver mais uma dimensão aqui, e aí uma brana que intercepta outra e não sei o que e tudo mais. A gente começa a fazer especulações que vão muito além para tentar explicar umas coisas que às vezes nem são problemas, tipo esse negócio que eu falei, por que uma partícula é mais pesada que a outra. Mas assim, antes desse aspecto, você perguntou se a física não, talvez poderia ser uma nova, eu poderia encarar como uma substituição, né, talvez, para a religião, assim. Eu acho que, de certa maneira, sim, no sentido de que, para mim, pessoalmente, física e ciência, de maneira geral, dá sentido para as coisas, tá? Não é sentido da forma que, tudo tem uma explicação. Não, pelo contrário. Tipo, eu consigo ver um pouco de ordem no caos, e eu também consigo ver onde não há essa ordem, tá? E eu consigo aceitar isso, tá? Então, por exemplo, o lance que você falou, pela mecânica quântica aqui, essa questão, eu vou aceitar que existe uma probabilidade de um átomo decair, né? E paciência, né? Isso tem uma implicação em como que eu vejo o mundo. Porque a implicação que eu vejo existem coisas que simplesmente eu não tenho como explicar e não tenho como controlar, e paciência, né? Segunda lei da termodinâmica, que eu adoro, né? A minha irmã é tatuadora, Júlia Vieira, tá? Entrem aí, Júlia com G, G-I-U, quem quiser uma tatuagem de maneira, vejam lá o Instagram dela pra ir tatuar lá com ela. Eu falo que uma das tatuagens que eu queria fazer é a segunda lei da termodinâmica, delta S maior ou igual a zero, que basicamente diz que as coisas na natureza tendem a estados em que a energia está cada vez mais desorganizada, desconcentrada, e isso tem uma implicação que as coisas decaem. E entre as coisas que decaem está nós mesmos e as nossas células e tudo mais, e a morte, né? A morte é uma consequência direta da segunda lei da termodinâmica. Você sabe que ela é utilizada para quem defende a teoria da criação, né? Mas é porque eles não sabem a segunda lei. Eles entendem errado, tá? Que passar do nível organizado para o nível desorganizado. Mas dá pra... Tipo assim, o jeito que eles entendem é porque eles nunca colocaram uma forma de gelo na geladeira. Uma forma de água e vira gelo, né? Como é que a água que é desorganizada vira gelo, que é bem mais organizado? Porque tem uma máquina ali que resfria as coisas, né? Como é que Deus seria uma geladeira? Exatamente. Imagina, você tem um bebezinho, esse bebê... vira uma pessoa mais grandona, complexa e tudo mais. Como é que uma coisa, né, pequena virou uma coisa... Bebê não, lá o embrião, né? Menor ainda. Vamos lá, do embrião. Como é que uma célula vai virar uma pessoa? Porque no processo, ela tá... Tipo, para você aumentar a ordem de alguma coisa, você tem que provocar uma desordem maior no seu ambiente ao redor. Gente, para uma célula, né, virar uma pessoa, ela tem que comer e cagar. Tá? Nisso você está desorganizando tudo ao redor, tá? Então, tudo bem, não tem problema você organizar uma coisa, mas outras coisas vão estar acontecendo em volta. Mas, voltando, que a segunda lei da termodinâmica... Deixa eu voltar lá então. Só para finalizar rapidinho. Vai lá. Que aí já me traz uma perspectiva de que a morte é uma coisa natural. Então, vida após a morte e tal... Pela perspectiva científica, eu aceito de que ela vai acontecer, e paciência, porque é assim que as coisas funcionam. Então, de certa forma, a ciência me traz uma perspectiva de encarar o mundo para além das coisas, de estudar o que está acontecendo, mas de uma perspectiva que talvez você poderia considerar religiosa. De tipo, né, qual é o meu papel aqui e tudo mais, né?
Pode, quem não pode se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir quente. Pode vir quente.